Hello, boys and girls. This is teacher. Já tinha cliquei sem querer. This is teacher Leo. E aí, vamos lá, galerinha do sétimo ano. Vamos começar hoje a aula da gente vai ser sobre capítulo 5. Brasil, herança cultural. Assunto muito importante, muito interessante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que entender do país da gente, né? A gente é brasileiro, a gente tem que saber da nossa história, a gente tem que saber da nossa cultura, a gente tem que saber da nossa herança, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar isso daí, tá certo? Então, ó, vamos falar primeiro, né? Gostaria de pedir que os seus amiguinhos de primeira instância, tá certo? Que vocês já tivessem com vocês. Caderno de Geography. Não, olha, toda aula eu falo, gente. Toda aula eu falo. Abram um caderno só para Geography. Geografia é outra disciplina. E lápis ou caneta para fazer as anotações. Por quê? Porque na hora de estudar tá fácil. Vocês vão lá e tá lá o material no caderno. Se vocês misturam com geografia, depois fica difícil de poder estudar exatamente para o conteúdo de Geography. Lembrando que a gente não tem o livro, né? A gente não tem livro para essa disciplina. A gente vai acompanhando de acordo com o Teacher Júlio, tá certo? Então, vamos lá. Herança cultural. Herança, a palavra herança, em inglês a gente fala heritage. Então, anotem só, herança, heritage. E a gente aqui, eu peguei um site aqui, List of World Heritage Sites in Brazil. Então, lista, né, de áreas que são consideradas herança mundiais, né, patrimônios mundiais. A gente chama patrimônio mundial no Brasil. Tem vários lugares, inclusive na nossa hometown, né? Desculpa pelo barulho aí, gente, mas o vizinho resolveu fazer uma obra aqui hoje. Então, então a gente tem a nossa linda e maravilhosa Olinda, como ali a parte histórica de Olinda como patrimônio cultural, ok? Eleita pela Unesco, tá certo? Então, vamos abordar algumas áreas aqui, né? Vamos lá. Bom, a gente tem vários locais aqui, a gente tem vários, tem mais de 10 aqui, pelo que eu estou vendo. Então, a gente tem o Central Amazon Conservation. Então, o Jaú, Parque Nacional de Jaú, ó, é um parque nacional, é uma das reservas florestais, uma das maiores reservas florestais do mundo, né? Na América do Sul, tá? Então, a gente tem o Pantanal, tá certo? Que é uma região, ó, que também é uma região que é considerada uma reserva nacional, né? Que a gente chama de área molhada, né? Área de pântano, tá certo? E é o maior pântano do mundo. Essa eu não sabia, não. Eu pensei que fosse... Eu sei que a Flórida também tem muitos pântanos, tem um pântano gigantesco lá na Flórida, né? Mas aqui está The World's Largest Flooded Grassland. Então, é o maior pântano do mundo, ok? Então, também é uma reserva. A gente tem, ó, o Parque Nacional de Iguaçu, que fica no estado do Paraná, e, na verdade, ele fica na divisa ali, né? Fica na divisa, se eu não me engano, de vários países. Ali. Ele fica na divisa de Brasil, Argentina, pega um pedaço da Argentina ali, e Paraguai. Tá? Então, nunca fui, tenho muita vontade de ir. Dizem que é lindo, 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 lindo. E a coisa, beleza natural, aquela coisa estrondosa, né? A gente também tem aqui São Miguel das Missões, não conhecia esse daqui. Tá no Rio Grande do Sul também, ó, é uma missão jesuíta. Tarará, também deve ser bonito. Serra do Mar, ó, também, olha que imagem linda, maravilhosa, né? A gente tem aqui Rio de Janeiro, aqui, Valon Wharf, Cais do Valongo, também uma região tombada, né? Tem a própria cidade do Rio de Janeiro,
né? A segunda cidade mais populosa do Brasil, sexta maior das Américas, capital do Rio de Janeiro. Tem várias coisas para você ver aqui, Chapada Diamantina, Ouro Preto, não Ouro Preto nosso bairro, mas Ouro Preto, que era chamado antigamente de Vila Rica, é uma cidade que fica em Minas Gerais também, tem muito patrimônio histórico, muita coisa lembra muito Olinda. Quando eu vejo imagem na televisão, tá certo? Então, a gente tem Brasília, a gente tem vários, Discovery Coast, Floresta Atlântica também, Salvador é importante, né? Um patrimônio histórico mundial importante. São Francisco Square, quadrado de São Francisco, ou Praça de São Francisco, fica em Sergipe, tá? A gente tem a nossa linda Olinda. Vou clicar aqui, porque é importante para a gente entender sobre Olinda, né? Ok? Olinda um dia foi a capital, né? Ó, a imagem aqui também, ó, dos prédios de Olinda, tá certo? A gente, geralmente, quando olha na internet sobre Olinda, né, a gente vê só sobre a parte histórica. Isso daqui é o quê? Vamos lá, vamos ver o que é isso daqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui é o quê? Parece um mosteiro, parece alguma coisa, não lembro o que é isso daqui. Aqui, aquela igreja que fica na Praça da Sé, o Farol de Olinda, né? Aqui, se eu não me engano, é aquela escola, né? Como é que chama? Uma escola que fica lá em cima, na Cidade Alta. Esqueci o nome da escola agora. Então, muitas coisas bonitas, muitas igrejas em Olinda, né? Ok, boys and girls. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre Olinda. Bom, vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar aqui, virar a página e falar sobre raça e etnicidade, né? Então, race and ethnicity in Brazil. Raça e etnicidade no Brasil, tá certo? Então, anotem esse conceito aqui. Isso é um tema muito importante, né? Porque, afinal de contas, Brasil é um país de várias etnicidades, né? Várias raças. O Brasil é riquíssimo nisso daí, né? Por isso que a gente é um povo, uma população tão miscigenada, né? Tão misturada. Porque a gente tem, né? Muitas gente de toda a parte do mundo, né? Por várias razões. Aí vem a questão histórica, né? A gente primeiro tem a questão quem estava aqui primeiro, o nativo brasileiro, né? O índio nativo do Brasil é quem primeiro estava aqui, tá? É a primeira etnicidade, a primeira raça. Deveria ser a mais importante hoje em dia, mas não é, porque eles são os verdadeiros donos, eram os donos da terra. Chegou alguém aqui e tomou. Quem tomou? Os brancos, né? Os portugueses, os colonizadores portugueses, tá certo? Mas também existem outros tipos de brancos aqui no Brasil. Tem os italianos, tem os espanhóis, tem os alemães, né? E a gente tem, bom, japonês não é branco, né? O japonês ele é asiático. A gente tem também uma população asiática, mas é bem pequena em relação, né, às outras raças. A própria raça índia mesmo, nos dias de hoje, ela está bem reduzida, um percentual bem pequeno, a gente vai ver sobre isso. Vamos lá. Historic background, né? Então, o Brasil, como eu disse, por portugueses, que foram os colonizadores. Rapidinho aqui, a gente não vai se prender muito na questão aqui histórica, né? Porque é a aula de geography. Mas por que são portugueses? Porque eles descobriram o Brasil, né? E aí eles resolveram colonizar o Brasil, colonização de exploração, não foi uma colonização de povoamento, ou seja, as pessoas que vieram para cá, a grande maioria veio para explorar, para levar o que podia e partir, tá? A gente também teve a participação dos africanos, tá? Um grupo étnico, né? Os africanos,
não porque eles quiseram, né? Não vieram porque gostariam de ter vindo, vieram porque foram obrigados a vir, tá certo? Como escravos, né? Então, naquele período era um comércio, né? A escravidão era um comércio em que as pessoas eram pegas na África como animais, como se fossem animais, gente. Assim, hoje em dia a gente sente pena até de um animal, né? De fazer isso, pegar um animal de uma parte do mundo e levar para outra. Feito fazem muito com os animais, inclusive aqui do Brasil, aqui da Amazônia. Pegam os bichinhos, né? Filhotinho de papagaio, filhotinho de arara, levam para outros países. Os bichinhos, a grande maioria morre, né? Fizeram isso com os africanos. Pegavam e, apesar de serem seres humanos, serem mais resistentes, mais fortes, mas os maltratos eram tão grandes que 50% morria ao chegar aqui no Brasil. Veja só. As pessoas eram pegas, iam lá nas tribos, pegavam as pessoas, matavam muitas vezes as crianças. Ou pior ainda, deixavam as crianças lá. As crianças não tinham como se sustentar, como sobreviver. Traziam os homens e as mulheres, muitas vezes matavam as mulheres se a mulher não tivesse força para trabalhar, traziam. E os maltratos, naquela época já era difícil a travessia do Oceano Atlântico, numa embarcação, aquelas embarcações, né? As pessoas já morriam naturalmente por problemas, doenças que surgiam, não tinha médico, não tinha nada. Então, as pessoas eram jogadas no sótão lá. I'm sorry. Eram jogados no sótão do navio, da embarcação, e recebia qualquer alimentação, ficava lá ao relento, sem uma higiene, sem nada. Então, 50% morria ao chegar no Brasil. E quando chegava, ia ser escravo. Né? No caso do Brasil, o maior grupo foi o dos Bantu People, né? Esse grupo aqui, Bantu, e West African, né? Os africanos do Oeste. Então, mais desses países aqui, ó. 16 países, né? Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, né? Cape Verde, a Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger e Nigéria. Então, esses países aqui, que hoje são países, né, foram o grupo étnico que mais foi trazido para o Brasil. Se você, por exemplo, observa o negro americano, você vê que ele é diferente do negro brasileiro, né? Ele tem uma diferença, você sente que, principalmente quando eu morei lá, você via que ele é bem diferente do negro brasileiro. Também tem a questão de que raramente você vê um negro puro aqui no Brasil. Lá como existe um racismo maior, né? Então, negro casa com negro, branco com branco, então existe mais uma pureza da raça. Aqui é bem mais misturado. Mas, bom, a população indígena, a grande maioria era Tupi e os Guaranis. Tupi e o Guarani também tinha essa população aqui, o G. Ok? Falavam outra língua, falavam essa língua G, tá? Mas a grande maioria falava o Tupi ou o Guarani, tá certo? A gente também teve outros tipos de imigração, que aí foram durante foram um período da década do século XIX e também meados do século XX, né? Principalmente depois das primeiras e segundas guerras, né? Então a gente teve mais portugueses vindo para cá, mas a gente também teve uma comunidade grande italiana, uma comunidade espanhola, comunidade alemã, germânica, né? E também de japoneses. E o pessoal também do Middle East, né? Que é o Oriente Médio. A gente também tem um grupo de árabes brasileiros, pessoal que vem ali, principalmente libaneses, né? Inclusive, o último presidente, né, que foi Michel Temer, ele é descendente de libanês, ele é nascido no Brasil, mas ele é descendente de libanês. Então, um grupo grande de libaneses, mas a gente também grande de sírios, né? Então, a gente também recebeu muitos sírios. E o pessoal do leste europeu. Também a gente tem algumas pessoas lá do leste europeu. Tá certo? Então, aqui, ó. Aqui a mistura étnica. Vamos dar uma olhada aqui. Essa imagem é uma imagem bem legal que mostra a mistura étnica da gente, né? Então, olha, a gente tem aqui o índio, o branco, o negro,
e o amarelo. A gente chama de amarelo ou asiático, né? O mongoloide é um termo bem... Hoje em dia é um termo que não é utilizado porque lembra muito a doença, né? Nem a pessoa que tem a doença, né, que é a síndrome de Down, a gente usa mais esse termo, mongoloide ou mongol. É um termo bem pejorativo. Então, aqui é um termo, mas é um termo bem científico, digamos assim. Então, quando você mistura essas raças, qualquer uma dessas raças, você vai ter uma raça misturada, você vai ter o pardo. E é isso que a gente tem muito no Brasil, né? A gente tem a grande maioria de todos nós somos pardos. Nós somos, em algum momento, a gente teve alguma mistura. A gente teve alguma mistura de raça aí. Dizem que 99% da população, isso é uma reportagem há um tempão atrás aí na Veja, dizendo que 99% do DNA do brasileiro é pardo. Só tem 1% de raça pura, pura mesmo, que aí você vai encontrar em tribos indígenas bem remotas, ali no Amazonas, pessoal que não se misturou com ninguém, ficou entre eles, ou grupos, né? Pequenas cidades, pequenos vilarejos na região sul, né? Aí colônia alemã, colônia italiana, colônias japonesas, talvez, não sei se japonesas tanto, mas é a colônia espanhola, tá? Então, tem algumas colônias lá na região sul, mas são vilarejos mesmo, cidade bem pequenininha, que não houve a mistura. As pessoas vieram, ficam lá, inclusive nesses vilarejos, as pessoas até hoje falam o alemão, eles pelo menos falam um dialeto, né? A maioria das pessoas vem de um lugar, eles criaram um próprio dialeto, mas é um dialeto italiano, um dialeto alemão, um dialeto espanhol e por aí vai. Bom, vamos ver aqui com as misturas no que é que dá, né? A gente tem um mulato, que é a mistura do negro com o branco, que eu acho que esse é o mais comum de todos, né? O negro e o branco. A gente tem o cafuço, que é o negro com o índio, ok? A gente tem o caboclo, que é o branco com o índio, caboclo ou mameluco, né? Mamluk, caboclo ou mamluk. A gente tem o jussara, que é o negro, o índio e o branco, tá? Então a gente tem o jussara. A gente tem o Ainoko, esse nunca ouvi falar, ó, que é o branco com o japonês. Tá certo? Então a gente tem essas misturas étnicas, mas quem consegue dizer o que é o que, né? Tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui no museu, ó, tá vendo? Aí tem um homem branco, uma senhora negra, e a gente já tem uma mulher aqui mulata, ó, com a criança bem branquinha. Tá? Black grandmother, mulata mother, white father, the quadroon child. Então você vê que aqui a mãe é negra, bem negra mesmo, africana. Você tem uma filha que ela já é mulata, tá? Você já vê que a cor da pele dela já é uma cor mais clara. Tem um pai branco e tem um filhinho já branquinho, tá certo? Então, você vê, essa criança ela vai crescer branca, né? Ou talvez não, talvez depois ela... Todo mundo vai mudando com o tempo, né? Mas vamos dizer que ela cresça uma criança branca, significa que ela é pura branca? Não, porque você vê que ela já tem uma descendência africana. Tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, brancos, pardos, indígenas. Aqui a distribuição. Distribuição brancos, a gente vai encontrar mais aqui, ó, nessa região, mais de 90%, ó, aqui essa região sul e sudeste, né? Até um pedaço, na verdade, Minas Gerais, aqui já começa a ter uma predominância mais de pardos, tá vendo? Você vê que uma maior parte do Brasil é de pardos, tá, gente? A grande parte do Brasil é de pardos. A indígenas, você tem uns pedaços aqui, ó, tá vendo? De pessoal da área indígena, mas praticamente inexistente, ó. Tem uns pedacinhos pequenos e pretos, que é amarelo, e aí você não vê, tá? Isso até é uma indicação, pessoal, do próprio racismo, né? As pessoas não querendo se identificar como negros. Obviamente, a gente tem muitos negros, que aqui, no caso, é como a pessoa se identifica, tá certo? Isso daqui é um censo de 2010, a gente era para ter feito um censo em 2020 e não foi feito, tá certo? Isso daqui é o quê?
Grupo de homens brasileiros, maioria branca aqui, maioria parda. Não acredito nisso daqui. Isso daqui porque você se identifica como você quiser. Então, por exemplo, eu posso me identificar como branco se eu quiser, mas eu sou pardo, tá? E uma pessoa que é negra mesmo, mesmo que tenha alguma descendência europeia, mas ela pode se identificar como negra, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem também aqui, vamos falar agora dos indígenas, indigenous peoples in Brazil. Então, os povos indígenas no Brasil, ok? Copiem esse significado aqui, tá certo? Então, a gente vai ter várias tribos, né? Vários povos indígenas, tá? Aqui no Brasil. Vamos lá procurar aqui quais são os tipos, tá? Tem falando people in Brazil, parará. Cadê? Tá falando não? Os tipos a gente viu, né? Que os principais eram os guaranis, os G, né? G e os tupis, tá certo? Mas vamos falar sobre algo interessante, ó, migration into the continents, porque existe uma teoria, ó, anthropological and genetic evidence indicates that most Amerindian people descend from migrant people from North Asia. Então, a Ásia do Norte. Então, olha, isso é uma teoria, até onde eu sei, ó, enter across the Bering Strait. Então, tem um estreito de Bering que fica, se a gente for lá no mapa, deixa eu clicar aqui para mostrar a vocês, ver se a imagem fica melhor aqui, ó, estreito de Bering. Tá vendo, ó? Tá vendo? Isso aqui é um estreito que do lado de cá é a Rússia e do lado de cá é na verdade, não é o Canadá, é os Estados Unidos, porque isso é o Alasca. Então, você vê que esse estreito aqui, ó, tá certo? Isso aqui, ó, tá vendo aqui a linha aqui do Alasca? Isso daqui é o Alasca. Então, é um estreitozinho, ó, que dá para cruzar, tá? Inclusive tem, se eu não me engano, são pequenas ilhas, você pode até cruzar para uma ilha dessa, né? E depois daqui para cá. Então, eu não sei ao certo, mas não deve ser distante, tá certo? Então, acredita-se, por que é que eu estou mostrando isso daqui? Porque acredita-se que os nossos indígenas, os indígenas de toda a Europa, de toda a América, eles originam do norte da Ásia, região da Sibéria, tá certo? Que é onde fica a Rússia, e da Mongólia, tá certo? Que é um país. A Mongólia, inclusive, é um país, mas de origem bem asiática. Então, você vê a similaridade do nosso índio, né? O nosso índio ele é mais escuro um pouquinho do que o asiático, mas tem os olhinhos puxadinhos. Então, existem várias evidências aí, tanto do ponto de vista antropológico, quanto do ponto de vista genético, que os Amerindians, né, os índios americanos, eles originam dos asiáticos, tá certo? Eles cruzam em algum momento, um grupo consegue cruzar e passar. E você vê que a maioria tem um olhinho meio puxado. Agora vai mudando, né? Se você tem aquele que é considerado um índio também, ele é um nativo, né? Aquele que mora em Iglu, toda vez eu esqueço o nome dele, que mora lá no Canadá, lá em cima, moram no frio, no gelo, formam iglus, esqueci o nome deles, tem um olhinho puxado também. Você desce para o índio da América do Norte, ele é diferente do índio brasileiro, do índio sul-americano, mas ele também tem um olhinho puxado. E o da gente, obviamente, vai mudando, as pessoas vão andando, né? E vão se distanciando, e aí vão criando características próprias, até por conta do ambiente, por conta de tudo. Tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Interessante, né? Backtop, América. Até a língua existe uma similaridade com o que se falava na Sibéria, fala na Sibéria, e com a língua dos índios aqui nas Américas, de um modo geral, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho dos afro-brasileiros, né? Os afro-brasileiros, a gente falou um pouquinho lá,
né, que eles, infelizmente, eles foram forçados a vir para cá, tá certo? Como escravos, né, foram escravizados e aí tiveram que vir para o Brasil. E aí foi muita maldade, né? Porque primeiro vieram em condições horríveis. Primeiro, já é uma vitória eles chegarem vivos, que chegavam a chegar vivos. Quando chegavam, eram escravos, ou seja, eram... Imagina, gente, é tão difícil a gente imaginar isso, né? Que uma pessoa pode pertencer, ser uma propriedade. Você tem um carro, você compra um carro, você é dono do carro. Aí você compra um ser humano. Esse ser humano é sua propriedade. Você pode vender esse ser humano, você pode matar esse ser humano, você pode fazer o que você quiser com esse ser humano. Ele é seu. Feito você também quebra o carro. Se você quiser quebrar um carro, você quebra o carro todinho. O carro é seu, se for o que você quiser. Né? E aí, depois de todo esse sofrimento, começou esse período de escravidão, começou lá ainda no século XVI e foi até o fim do século XIX, então quase 4 séculos de escravidão. Ele se intensifica mais no século XVIII e XIX, né? Mas aí, quando é liberado, quando eles são soltos, não existe nenhuma compensação pelos que eles sofreram. Pelo contrário, eles são liberados e diz assim, ok, você está livre, vá-se embora. Agora, imagina você viver séculos e séculos, você está aqui há séculos, você não sabe nem qual é a sua tribo mais lá na África, você não sabe nem que caminho que é a África, porque você não teve educação, você não foi para a escola, né? Porque, veja só, as pessoas que estavam aqui, os africanos, os brasileiros, eles eram brasileiros, nascidos já aqui, porque eles davam, né? Eles tinham filhos, eles procriavam, e aí os africanos que estavam aqui já eram afro-brasileiros. Então, quando foram libertados, não tinham para onde ir, não tinham dinheiro, não tinham educação, não tinham absolutamente nada para recomeçar a vida deles. E aí o que é que acontece? A grande maioria resolve ficar trabalhando para o Senhor agora. Trabalhando para o Senhor, né? O Senhor, né? Que chamava Senhor, né? Agora por uma remuneração mínima, porque não tinha lei trabalhista, então ele dizia, eu pago-lhe com comida. Fica aí e você... Então ele continuou, muitos continuando como escravos, porque não tinha para onde ir mesmo. Eles trabalhavam, não ganhavam nada, só se alimentavam. E continuaram trabalhando para o Senhor, só se alimentando. Outros tentaram a vida fora, mas já a dificuldade é muito grande quando você não tem dinheiro, você não tem educação, você não tem conhecimento, você não tem nada. Então, por isso que a gente vê hoje também muitas favelas, a comunidade negra grande, por conta disso, porque as pessoas saíam e não tinham para onde ir. Então, invadiam um pedaço de terra, um grupo grande de pessoas invadiam um pedaço de terra, construíam um barraco só para poder não dormir ao relento e tentar a vida, pedir dinheiro, fazer uma plantação, fazer alguma coisa mais difícil, né? Então, para você ver a dificuldade que foi para os negros. E até hoje, essa herança maléfica, essa herança ruim, ela permanece. Você tem, né, ainda a maioria das pessoas que são pobres são negras ou de pele escura, por conta disso, né? Então, a gente começa a entender o porquê das coisas. Tá? E, para finalizar, a gente tem os brancos, né? Os brancos que vieram também, a gente já falou nisso, a gente tem a grande maioria de portugueses que vieram como colonizadores, mas a gente tem uma comunidadezinha pequena também de alemães, de italianos, de espanhóis. Aí vai ter ucraniano, a comunidadezinha pequena ucraniana, do leste europeu, tarará. E a comunidade também pequena também de japoneses, mas é uma comunidade que tem uma representação grande. Essas pessoas vieram para cá e receberam a ajuda do governo, receberam terra, receberam, às vezes, até empréstimo para iniciar uma agricultura, um negócio, e por isso que você não vê tantas dessas pessoas pobres. Então, a gente começa a entender o porquê das coisas. Tá bom, boys and girls? Então, a gente vai encerrando por aqui. Como homework hoje, o homework da aula de hoje da gente é que você faça uma pesquisa sobre um grupo étnico brasileiro, tá certo?
E fala um pouquinho da história, um parágrafo falando um pouquinho da história desse grupo étnico. Escolha um e fale, ou o que você tem mais curiosidade, o que você acha mais importante, e você passa para inglês, tá? Bota lá no Google Tradutor, passa para inglês e manda via Class App para mim, tá certo? Lá na nossa ferramenta de comunicação, que é o Class App, tá certo? Ou anexa naquela mensagem que eu mando, muitos anexam na mensagem que eu mando de lembrança da aula, ou se quiser, manda no particular para mim, no privado, tá bom? All right, boys and girls, thank you so much. Have a great weekend, okay? Bye-bye.